Uhum. Eu acho bacana mesmo, porque principalmente na questão dos Estados Unidos, né, na questão racial de lá, não negando o fato que, infelizmente, no mundo inteiro, a gente tem que conviver ainda com racismo, mas assim, né, a gente tem uma visibilidade maior das questões raciais muito nos Estados Unidos, né? Que a gente ainda sente um pouco daquela separação ética, Sim. tanto com a questão dos negros quanto das outras minorias, mas mais com os negros, né? Ô, Marcos, Infelizmente. por isso, cara, que quando você vê um Capitão América negro, você vê um personagem poderoso igual Pantera Negra, a gente tem que vibrar, velho. Uhum. Sabe? Sim, Porque pô, pensa nos Estados Unidos, cara. Né? É um país onde você tem, por exemplo, manifestações contra negros, né? Pedindo que os negros saiam do país, por exemplo. Cara, você tem um Capitão América que tem as cores da bandeira norte-americana, que deveria representar a América inteira, mas normalmente não é, mas enfim, pois é. né? Ou então você tem um Pantera Negra, cara, que é um rei, que tem que é a nação mais poderosa e mais evoluída. Mas eu fico pensando, a criança vendo isso, sabe? Ela deve ficar, assim, deve brilhar Maravilhada, os né? olhos, é claro. Sim, E aí quando você pega, por exemplo, um país, né, no caso dos Estados Unidos, e os racistas devem ficar malucos, a Ku Klux Klan lá deve ficar com doida, certeza, porque, com certeza. né, toca numa ferida do país e outros mais. Por exemplo, agora você tem o motoqueiro fantasma, que tem um carro agora, né? Agora é o piloto fantasma, mas enfim, que é mexicano. Você tem um personagem brasileiro, você tem personagens chineses, japoneses, agora você teve o Shang-Chi. Né? Eu Então, ia comentar assim, isso agora. Cara, cara. quando eu vi o Shang-Chi, eu falei, cara, como assim? Tipo assim, a gente não tem noção, pelo fato da gente ver o mainstream ali, a gente vê os Aham. famosos, né? A gente não tem noção de como é grande o universo, tanto da DC quanto da Marvel, e a gente vai deixando passar esses personagens batidos, sabe? Agora você vai ter, por Não? exemplo, agora a Kamala Khan, a Miss Marvel, que é Sim, muçulmana. Você vai ter a Miss Capitã, como é que é? Miss Chaves, alguma coisa assim, que é uma personagem cubana, se eu não estou enganado, que vai cara, aparecer nos filmes. muito Então, bacana. assim, né, eu acho que cada vez mais você expandindo esse leque, cara, você. Acho que o meio só tende a ganhar, né? Só tende a Sim, ganhar. com Mas tem um certeza. detalhe aí que eu acho legal da gente pensar. Também tem a questão da qualidade dessa representatividade, sabe? Vamos Ah, pensar, por Não, exemplo, ó, os Bom, primeiros beleza. personagens negros que a gente tinha, vamos pensar tanto em quadrinhos norte-americanos quanto séries norte-americanas. Por que personagens como Luke Cage, personagens como o próprio Blade e diversos outros personagens, eles não tiveram um peso tão grande até para os brasileiros negros quanto um Pantera Negra teve? Se a gente pensar, a maioria dos personagens negros que aparecem dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70 e dali em diante, né, nos quadrinhos, na mídia norte-americana da cultura pop, eles sempre são negros que vieram da periferia e é. estão ligados de uma forma ou de outra a essa representação da pobreza da população negra. Um personagem como Pantera Negra, ele surge como um rei de uma nação altamente adiantada. Mesmo que seja algo fantasioso, ele vira uma representatividade de positividade, de algo superior, de algo maior, que a população negra não vê representada, sabe? Então, quando a gente pega, por exemplo, por que o filme do Pantera Negra causou um impacto tão grande, né, nas pessoas? Eu acho que eu contei pro Diogo, a gente comentou até num dos nossos História Nerds, que quando eu fui assistir aqui em Juiz de Fora, no Santa Cruz Shopping, que é um shopping na área central da cidade, que no final de semana, por exemplo, é frequentado por uma população majoritariamente negra, eu fui assistir o Vingadores Ultimato, né, no cinema. E no momento em que o personagem do Pantera Negra, que abre o portal e ele entra convocando o exército de Wakanda, as pessoas do cinema se levantaram e começaram a responder o grito de guerra de Wakanda. Eu olhando aquilo e pensando, olha a força que a cultura pop tem de representar os desejos das pessoas, sabe? Olha a força de representar exemplos positivos para as pessoas. Então, assim, os quadrinhos eles vêm com isso. Eu vou falar por mim. O quadrinho dos X-Men nos anos 90, quando eu comecei a ler,
eles foram fundamentais para mim para discutir, inclusive, questões da minha sexualidade, para eu pensar sobre aquilo. E os quadrinhos X-Men nos anos 90 era a época do Chris Claremont, e ele discutia, por exemplo, o fato de que os X-Men eles sofriam preconceito simplesmente pelo fato de terem nascido diferentes. E discutia o tempo todo a questão do que é ser humano, a questão do que é ser aceito ou não pelas pessoas, se eu tenho que me enquadrar, se eu posso ser eu mesmo. Então a discussão era muito legal, cara. Aquilo marcava demais.